novamente juntos e estudando, né? Tentando compreender um pouquinho mais, tentando raciocinar cada vez mais, buscando uma compreensão cada vez maior, e isso é que vai nos fazer crescer, porque nós já passamos tantos séculos patinando no mesmo lugar, sem descobrirmos que nós éramos capazes de buscar, de raciocinar, enfim, nós decidirmos aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então, é isso que estamos fazendo, né? Estamos expondo, porque a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. A doutrina espírita apenas expõe. E aí cada um colhe aquilo que achar que é bom. E vai trabalhar com isso para melhorar, porque também a doutrina espírita não nos joga o alimento já mastigado. Ela coloca para nós orientações para que coloquemos dentro de nós e façamos, sim, o estudo disso para que seja um bom alimento para cada um de nós. Vamos rapidamente recordar, é necessário que a gente faça isso. Relembrar um pouco o que se falou anteriormente para que a gente não fique perdido, né? Senão talvez muita gente acabe escapando e não vai se lembrar daquilo que nós dissemos em lives anteriores. Então nós começamos a falar do perdão já há algum bom tempo, e a falta do perdão é que dificulta o nosso progresso. Sem sombra de dúvida, é aquilo que mais atrapalha o nosso crescimento. É a falta do perdão. Por quê? Porque é a falta da compreensão com relação ao irmão. Quando nós não compreendemos o irmão, não vamos crescer, porque tudo nos incomoda, tudo nos atrapalha. E a convivência vai ficando cada vez pior. E fica complicada quanto mais o ofensor, aquele que nos agrediu, nos agride de uma forma muito mais intensa, muito mais violenta, muito mais frequente. E é por isso que nós estamos falando da necessidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes, conforme Jesus nos orientou há 2000 anos. E aí, a figura de Judas. Quando falamos de 70 vezes, 7 vezes, me veio sempre, né? Há um bom tempo, a figura de Judas. Ainda falamos do esqueleto de Judas, né, dentro do armário, e aí eu tenho que amar o próximo, mas com o esqueleto guardado, o esqueleto de estimação. Eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas o esqueleto lá guardado. Nem amo aquela pessoa que foi, né, aquela pessoa, e também nem perdoo. E aí fica difícil, a caminhada vai realmente complicar. Então, incomodado com isso, foi que eu busquei raciocinar Judas há um bom tempo atrás. Raciocinar os acontecimentos, buscar uma explicação plausível para as coisas, não ficar preso ao que foi ensinado no passado. Nós temos que procurar coisas novas. E hoje eu vejo Judas de uma forma diferente, mas foi preciso deixar o preconceito de lado. Né? Tudo aquilo que eu fui amealhando ao longo de tantos e tantos séculos a respeito de Judas, aquilo que jogavam para nós, ele é o culpado, ele que entregou Jesus, ele que matou Jesus, malha Judas. Ei, meu Deus do céu. Olha, se não deixar de lado esse preconceito, eu não conseguiria ter analisado o que eu, por enquanto, já analisei. E a conclusão a que cheguei com relação a Judas, ele é culpado. Tá? Ninguém está querendo inocentar Judas, transformá-lo num santo de uma hora para outra. Muito embora hoje a condição espiritual dele, em razão desses séculos de reencarnação, a situação espiritual daquele que foi Judas é realmente invejável, né? Cresceu muito, evoluiu, resgatou tudo que tinha que resgatar. Então, eu cheguei a essa conclusão. Ele é culpado, sim. Não dá para dizer que não é. Mas perguntas vieram em seguida. Culpado sozinho? Não. Em que grau essa culpa se encontra de Judas? Há 2000 anos, né? Se encontrava. Em que grau essa culpa se encontrava?
A condenação que fizemos a ele é justa? Será que é justa? Os outros responsáveis que participaram desse episódio todo, que levou Jesus à morte, saíram ilesos? Saíram sem nenhum arranhão? Que coisa é essa? Esses outros responsáveis eram poderosos? Eram. Quantos julgamentos? E aí nós vamos pensar. Quantos julgamentos existiram envolvendo Jesus? A humanidade sempre falou de um, né? E eu cheguei à conclusão que não foi um, não. Foram 3 julgamentos. Só que nunca paramos para pensar nisso. Esses 3 julgamentos. O julgamento religioso, promovido pelo Sinédrio, que era o colégio de sacerdotes do judaísmo. O julgamento legal, que era o julgamento de quem coordenava aquela região, né, que tinha esse poder, que era Roma, na figura de Pilatos, que era o segundo então. Então, o religioso, o legal e o popular. Esses 3 julgamentos. Que foram justos? Não. A razão e o estudo nos leva a entender que nenhum deles foi justo. Nenhum, pelo contrário. Religioso, que foi o primeiro. O religioso, promovido pelo Sinédrio, o colégio de sacerdotes. Vamos ver que Jesus foi levado primeiro a Anás. Anás, que não era mais sumo sacerdote, tinha sido antes, sofreu agressões. Depois Jesus foi levado a Caifás. E nesse julgamento, que foi na quinta-feira à noite, não poderia ter sido dessa forma. Levaram testemunhas falsas, apresentaram motivos mentirosos, penas diferentes para os crimes inventados, e chegaram à conclusão que Jesus precisava ser morto. Isso aí já vinha programado antes. Fomos para o segundo julgamento, que é o legal, agora feito por Pilatos. Só ele que tinha poder de vida ou morte, dada a ele pelo imperador de Roma. Então o único que podia decretar a morte de alguém seria Pilatos, mais ninguém. E aí Pilatos ofereceu uma troca. O que vocês querem, Jesus ou Barrabás? E obviamente tudo preparado para escolher Jesus. Pilatos, por medo, ele não decidiu. Por medo, ele ficou fora. Tentou ficar fora, mas não ficou, não, de forma nenhuma. E depois ele, Pilatos, de uma forma equivocada, errada, né, atrapalhada, mas talvez planejada, leva para o terceiro julgamento, o popular. Popular, ou seja, o povo decidindo. Mas que povo? O povo manipulado. Manipulado é a visão que eu tenho, pelos sacerdotes e por Roma, porque os dois não suportavam Jesus. Os dois não queriam. Os sacerdotes, por quê? Porque eles eram desmascarados por Jesus. Tinham um comportamento complicado. Não todos, óbvio, né? Mas tinham um comportamento complicado. E Pilatos tinha um receio tremendo de que acontecesse uma rebelião para que pudesse o judeu se libertar do jugo romano. E aí o povo, o julgamento popular, decide pela morte. Pilatos pergunta: o que eu faço com ele? Crucifica-o. E Pilatos acolheu esse veredito. Vamos ver hoje, no julgamento, o juiz julgando alguém, ele analisa e pergunta para o público: o que eu faço? Que pena que eu dou? Para que ele é juiz, então? Né? Então, o julgamento popular, Pilatos transferiu ao povo, e o povo não tinha o poder de mandar matar ninguém. Olha aqui, tudo atrapalhado, né? Então, chegamos à conclusão, analisando isso, que não aconteceram julgamentos. Não, julgamento não. Aconteceu um linchamento, mascarado de julgamento. Linchamento. Julgamentos injustos, manipulados. E temos outros criminosos no meio, não ficou só Judas não, né? Então quem seriam eles? Roma, a própria Roma, e o Sinédrio, né? Então não é só Judas. Judas, Roma e Sinédrio, que nós temos que dar uma avaliada aí para entender as coisas. E Judas esteve envolvido nos 3 julgamentos? Chegamos à conclusão que não. Ele não esteve envolvido em nenhum julgamento. Judas teria
apenas, né, podemos dizer apenas, frente a tanta bobagem que foi feita, ele teria entregado Jesus ao Sinédrio, né, mas não participou de nenhum julgamento, de forma nenhuma. Ele então não é responsável direto pela morte de Jesus. Nem do primeiro julgamento, que foi do Sinédrio, utilizaram Judas como testemunha. Ele teria que ser a primeira testemunha, se fosse de fato uma traição, como a gente imaginou ao longo desses séculos todos. A pessoa que entregou Jesus teria que ter, entre aspas, motivo para fazer isso. E na hora de julgar, fabricam testemunhas e não aproveitam Judas. Tem coisa muito complicada aí, né? Então, a história acabou deixando registrado como culpado unicamente ele, Judas, sobrou para ele, né? Os relatos evangélicos, no Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nesse tópico, será que eles são fidedignos? É aquilo realmente que aconteceu? Se confrontados com outros dados, a história, a lógica, os próprios textos evangélicos, existem divergências fortes, muito fortes, que nunca se questionou. Nós chegamos lá, hein? Vamos chegar lá. Não falamos do ensinamento moral de Jesus. Nos 4 evangelhos, o ensinamento moral de Jesus é intocável, não dá para mexer. Quando ele diz que precisamos ser humildes, é humilde mesmo. Procurar ter o coração puro, é ter o coração puro. Perdoar, é perdoar. Isso não se mexe de forma nenhuma. Mas dados históricos, aí a gente tem que analisar. Por quê? Porque foi escrito há 2000 anos atrás. E será que estavam escrevendo para e passo com os acontecimentos? Ou será que ficava naquela tradição? Eu vou escrever depois. E na hora de escrever, escapa, né? Escapa alguma coisa e acaba não acontecendo. Então precisamos usar a razão em tudo que analisamos. Foi isso que nós fomos falando na semana passada. Seria possível que os poderosos envolvidos manipulassem as narrativas ao longo de séculos para isentá-los de responsabilidades? Os poderosos? Poderosos quem seria? Roma e Sinédrio. Será que teriam manipulado? Poderiam, perfeitamente. Sobretudo Roma. E nesse caso, manipulando, deixar à mostra um bode expiatório para todos os acontecimentos, bode expiatório chamado Judas. Então, precisamos analisar esses outros responsáveis e ver como eles eram. Eram confiáveis? Roma e Sinédrio? Que comportamento eles tinham? Vamos ver. Dá para aceitar que não tiveram responsabilidade alguma na morte de Jesus? Impossível a gente achar que não tiveram. Impossível. No meio de todo aquele contexto. Então, analisamos o comportamento do primeiro suspeito na semana passada, que é Roma, né? Falamos que era pagã, que dominou a Palestina do ano 63 a.C. até 313 depois de Cristo, que dominava aquele povo, cobrava impostos pesadíssimos, uma opressão terrível. A Palestina era um barril de pólvora. Ali os judeus não aguentavam. Tinham os zelotes, que era um grupo de guerrilheiros, era um partido, grupo de guerrilheiros que afrontava Roma, atacava, matava, emboscava. E nas festas, nas grandes festas, o governador, que era na época de Jesus, Pilatos, residia não em Jerusalém, ele residia em Cesareia Marítima, às margens do mar Mediterrâneo. Entretanto, nas grandes festas, ele mudava a residência para Jerusalém. No ano 33, foi quando Jesus, estando em Jerusalém, acabou sendo morto. No ano de 33, Jesus, junto com o povo não compreendido, que Jesus não era bem compreendido por todos não, aliás, por poucos, mas o povo era agradecido a Jesus, não compreendia a mensagem dele, poucos seguiram, os discípulos seguiram bem de perto, e outros ainda seguiram, mas a grande maioria
não buscava compreender, era uma coisa tão diferente, tão nova. Entretanto, eram agradecidos em razão das curas, das expectativas. Hosana, Hosana, ele vem nos salvar, é o Messias, aquela coisa toda, que obviamente fazia com que Pilatos ficasse assustado, imaginando sempre que estava prestes a acontecer uma rebelião. Era Páscoa em Jerusalém, a população aumentava 5 vezes. De 25 mil, mais ou menos, habitantes, ia para 125 mil. E o povo ali com Jesus andando por Jerusalém, aquela coisa toda, todo mundo gritando, certamente provocavam os soldados romanos, né? E gritando Hosana, complicava. Aquele ano foi complicado, tanto que aconteceu isso. Mas continuando a vasculhar a história do Império Romano, ali naquela região, no ano 54 até o ano 68, portanto, Jesus já tinha sido morto, nós vamos ver Nero com perseguições contra os cristãos. No ano 64, Nero botando fogo em Roma e botando culpa nos cristãos. No ano 70, 37 anos depois da morte de Jesus, Roma invade Jerusalém. Invade Jerusalém e destrói. Destrói o templo, acaba com tudo, né? Tanto que Jesus já havia predito antes, não ficará pedra sobre pedra. No ano 73, o Império Romano, que já havia 3 anos antes destruído Jerusalém, 3 anos depois, no ano 73, vai ao encalço dos insurgentes que tinham se escondido, num local alto, pertinho do Mar Morto, chamado Massada, e ali eles ficaram resistindo até a hora que Roma consegue invadir, mas aí eles se suicidaram, todos eles. Roma, anos 132 a 135, presencia uma revolta chamada Revolta Bar Kokhba, contra Roma. No ano 250, Imperador Décio de Roma aumenta a perseguição contra os cristãos. Ano 303, Imperador Diocleciano, extremamente cruel, aumenta essa perseguição, que só retrai no ano 313, 10 anos depois de Dioclécio, quando Constantino, convertido ao cristianismo, leva para dentro de Roma o Evangelho, a doutrina do Cristo. E aí começariam as distorções naturais, porque houve convivência, cristianismo e paganismo, e tradução do hebraico, do grego, para o latim, a Vulgata feita por Jerônimo. Então mexeu, muita coisa mexeu. E aí nessas mexidas ficou Pilatos só lavando a mão, né? Tudo isso que nós narramos não faz parte de nenhum texto bíblico, né? Nenhum texto da igreja, ninguém fala nada disso, né? Fala de Judas, mas disso não. Então, nós vamos agora para o suspeito 2. Acabamos de falar do suspeito 1, que era Roma. Vamos para a ficha criminal do suspeito 2, que é o Sinédrio, né? O colégio de sacerdotes lá no judaísmo. A vida pregressa dos sacerdotes e do Sinédrio. Vamos lá. Sinédrio, conhecido como Sanhedrin, era sentados juntos. Sanhedrin é sentados juntos. Era composto por 71 membros, 71 sacerdotes. Quando falamos sacerdotes, dá a impressão de que são pessoas de uma conduta ilibada. É um sacerdote, ele fala de Deus, ele está próximo de Deus, é amigo íntimo de Deus, então ele não vai fazer nada errado. Vamos chegar lá. Então, o Sanhedrin, ou o Sinédrio, era a corte suprema no judaísmo, que interpretava e aplicava as leis judaicas. As leis judaicas. A maioria dos sacerdotes tinham comportamentos inadequados, desonestos. Então a gente já começa a ligar Roma com aquela violência, aquele problema todo. Os sacerdotes não eram, como se diz, né, flor que se cheire. Então, o comportamento
vinha esse comportamento dos sacerdotes, comportamento do sinédrio, vinha do passado. Não era só ali, Jesus, e eles ficaram revoltados. Não, esse comportamento equivocado vinha do passado. E séculos, não é 5 anos, 10 anos, não. Vamos ver que o último profeta, no Velho Testamento, dos profetas, o profeta menor, chamado Malaquias. Quem quiser ver isso, vai no Novo Testamento, o último livro do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, vão ver que é o livro do profeta Malaquias. Ele, 400 e tantos anos antes de Jesus, ele já advertia a respeito. Em pleno século V antes de Cristo, 400 e tantos anos. Ele falava de desvios de dízimos. O sacerdote pegava uma partezinha e guardava para ele. Desonestidades. Falava de tantas coisas. Quem quiser procurar, Velho Testamento, o último livro, que é o livro de Malaquias, tá? Procure lá e vai encontrar. Deixa eu só tirar aqui que tem alguma coisinha atrapalhando. Pronto, resolvido. Vai encontrar no livro de Malaquias, capítulo 1, versículos 5 a 8. Portanto, 400 e tantos anos antes, esse profeta Malaquias disse assim, representando Deus, né? E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Tem que ser reconhecido fora de Israel também. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, isso é Malaquias falando, Deus falando para ele, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ele sentiu que o pessoal não estava dando muita bola para ele. E ele continuou, Deus, e se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? As pessoas não estavam dando, os sacerdotes não estavam dando importância nenhuma. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, os sacerdotes, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar, Deus respondendo, o pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Estavam deixando Deus de lado, os sacerdotes. Por quê? Continuou. Quando ofereceis animal, era oferta deles em razão do erro praticado, o sacrifício de um animal. Quando ofereceis animal, talvez aqui alguém se recorde, a oferta para aliviar o pecado que a pessoa tinha cometido, tinha lá uma tabelinha, isso está em Levítico e Deuteronômio, ele teria que apresentar um animal, mas um animal limpo, um animal saudável, sem mácula nenhuma. Então, Deus havia pedido lá na época de Moisés que fosse assim. Tem que ser um animal limpo. Não vale carne de segunda, não. Então, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Então já estavam tapeando Deus. Ao invés de entregar um animal limpo, perfeito, imaculado, eles entregavam, por exemplo, um animal cego. E aí Deus, por intermédio de Malaquias, diz, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Entrega um animal coxo, doente, isso é o que eu pedi? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, 400 e tantos anos antes, está aí, profeta Malaquias.
dizendo, olha, tem bagunça no templo, estão fazendo tudo errado, estão desviando dízimos, estão fazendo sacrifício de animal que não está totalmente fora do padrão pedido por Deus na época, lá para Moisés. É uma questão de respeito àquilo que Deus, entre aspas, né, Deus teria pedido. Ainda Malaquias, quem quiser procurar, procure, o último livro do Velho Testamento, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Ele diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então era Deus falando isso, olha, é o sacerdote, o grande representante. Mas vós, é Deus puxando a orelha deles, mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, desviava as pessoas da lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Levi, um das 12 tribos de Israel, era o que era responsável pela parte religiosa, tá? Continua ainda Deus falando através de Malaquias. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Separação, distinção. Tinha aquele que era mais perto de Deus e aquele que estava longe de Deus. Ainda Malaquias. Agora vamos para o capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Ele diz assim, tudo a respeito do sacerdote, que 400 e tantos anos depois, na época de Jesus, a gente lê, né, o Novo Testamento, imaginando que o sacerdote ali era uma pessoa ilibada, né, tranquila, perfeita, correta, honesta. 400 e tantos anos antes, Malaquias ainda disse, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, volte para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O que nós temos que voltar? Como se não tivessem feito nada. Estava tudo bem. Roubará o homem a Deus? Deus pergunta. Todavia vós me roubastes. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, falou Deus a Malaquias, né? Transmitindo para os sacerdotes. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Olha como a coisa era feia. Os sacerdotes permitiam profanar o templo em Jerusalém. Era o local mais sagrado. Era Deus ali, presente naquele local. Né? E permitiram. De que forma? O templo de Herodes, que era o de Jerusalém, reconstrução de Herodes, tá? Era templo de Salomão, foi destruído, Salomão lá, séculos antes, foi destruído, e depois Herodes, no século I antes de Cristo, ele reconstrói o templo. O templo de Herodes passou a contar 2 grandes estátuas. Colocaram dentro do templo 2 grandes estátuas. Uma do imperador Júlio César, imperador de Roma, dentro do templo. Opa! E outra da deusa Roma, que personificava o Estado romano. Eram os invasores, aqueles que oprimiam. E dentro da casa de Deus, eles colocaram 2 estátuas. Uma de Júlio César, imperador, e outra da deusa Roma, que era o Estado romano. Isso significava o quê? Uma tremenda profanação do templo. Tremenda profanação, segundo as leis de Moisés.
As imagens colocadas no templo tiveram o consentimento dos sacerdotes. Eram coniventes com Roma, ligados com Roma. Os grandes sacerdotes eram ligados com Roma. A indicação do sumo sacerdote vinha de Roma. Aquele interesse político era pura política, né? Então essas imagens foram colocadas ali com consentimento dos sacerdotes. Os mesmos sacerdotes que acusaram Jesus de descumprir a legislação de Moisés. Ainda cínicos, né? Falsos. Então, sumo sacerdote era indicado por Roma. Ficava subjugado ao poder de Roma. Tinha interesses. O sumo sacerdote na época do julgamento era Caifás. O sumo sacerdote 3 anos antes era Anás, que era sogro de Caifás. Mas na época de Jesus ele já não apitava mais nada. Corrupção dentro do templo. Havia corrupção. 4 séculos, quase 5, já foi narrado por Malaquias, né? E continuou essa mesma corrupção, comércio de oferendas para sacrifício, né? Eles dominando o comércio. Tem que oferecer o animal? A gente fornece o animal aqui para o templo, você compra o meu animal, depois traz que eu sacrifico, né? E esse comércio, muito estranho, muito errado. Isso gerou a intervenção de Jesus. Isso sim, porque era uma desonestidade. Desonestidade. E Jesus, ele era enérgico. Ele não deixava a coisa barata, não. Então, poderosos do judaísmo, esses poderosos, esses grandes sacerdotes, se incomodavam com Jesus. Óbvio, não estamos generalizando, porque devia ter muitos religiosos daquela época perfeitos, dedicados, mas tinha uma cúpula ali que era complicadinha. Então, os poderosos do judaísmo se sentiam incomodados com Jesus. Por exemplo, advertências que Jesus fez aos fariseus e doutores da lei, a turminha de cima. Quem tiver curiosidade, procure em Mateus capítulo 22. Ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. São sucessores de Moisés. Obedeçam-lhes. Jesus falava para o povo. Obedeçam, sim, os sacerdotes. E façam o que eles dizem a vocês. Quando é a lei, né? Mas não façam o que eles fazem. Então, obedeçam quando eles orientam pela lei. Mas não façam o que eles fazem. Pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então Jesus punha o dedo na ferida. Outra coisa que ele falava: tudo que fazem eles, os sacerdotes, os doutores da lei, é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, era a franja da túnica deles que representava os mandamentos. Então, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Jesus cutucava. Jesus não ficava quieto, não. Outra coisa, Jesus falando deles: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, mentirosos, vocês fecham, olha que interessante, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Mas eles estavam para abrir o reino dos céus para os homens. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Desilude aquele que está à procura. Coisas que nós percebemos ainda hoje, né? Segmentos, não importa qual, de repente um comportamento tão estranho que aquele que estava querendo buscar um caminho, daqui a pouco ele se assusta
volta e continua do jeito que estava. Não tem nenhuma motivação para seguir por um caminho melhor. Tá? Outra coisa que Jesus falava deles: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, mentirosos, vocês devoram as casas das viúvas. O que é devorar a casa das viúvas? As viúvas eram, entre aspas, protegidas pela igreja, mas na verdade eles pegavam a riqueza que a viúva tinha. Então, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Nós sabemos como que é o castigo, né? Quando nós nos equivocamos. O castigo é aqui dentro, não é ninguém me castigando. Quando eu erro e vou percebendo o erro que cometi, é a consciência que vai me martelando. E aí, enquanto eu não arrumar o que eu fiz de errado, ela martela. Tá? Outra ainda, olha Jesus como cutucava firme essa turminha. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, para trazer uma pessoa para a religião. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Traz, mas não faz nada de bom. Estraga. Né? Outra vez, Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, mentirosos. Vocês limpam o exterior do copo e do prato. O exterior. Mas por dentro, eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Jesus era asiático, né? Israel está do lado da Ásia. Eles usavam, hoje já nem tanto, usavam muito de figura, alegoria. Por isso que Jesus se utilizava metáforas. Usava uma coisa para dizer e a gente entender outra. Limpe o interior do copo, aqui dentro, né? Para que o exterior também seja limpo. Quando ele falava, não importa o que entra pela boca, o que importa é o que sai da boca. Porque o que sai da boca, na verdade, carrega o que você tem dentro do coração. Então, ele falava isso, ó, limpe primeiro o interior seu, para que o exterior também fique limpo. E olha Jesus aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, mentirosos. Vocês são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, Jesus incomodou muito os sacerdotes. Né? Quando diz, ele não veio tirar a lei. Eu não vim matar a lei, eu vim dar sentido. Essas pessoas que seriam os dirigentes da lei, tinham perdido totalmente a rédea. Então eles precisavam voltar a sentir Deus no coração, e não o interesse, não os desvios. Não, tinha que ser arrumado. E Jesus, em todas as oportunidades, ele cutucava. E aí a gente começa a entender. Nós estamos vendo esse segundo suspeito. O primeiro foi Roma. A gente já viu que era meio complicadinho. Estamos vendo agora os sinédrios, os sacerdotes. A gente já está vendo que não é coisa boa. Jesus incomodou, por exemplo, em questões como o episódio da mulher adúltera. Recordam? Que levam a Jesus, uma mulher que teria sido pega em adultério, os homens pegam e jogam ela aos pés de Jesus. Queriam o quê? Que Jesus tomasse uma decisão. Qual decisão? Bom,
foi pego em adultério. Eles falavam, a lei diz, eles dizendo, a lei diz que essas tais têm que ser mortas. Então, Jesus ficaria de túnica justa nesse momento. Por quê? Se ele dissesse, bom, se a lei manda matar, pessoal, fica à vontade, mata. Mas, e ele? Tudo que ele ensinou não era para matar, era para amar, para perdoar. O que ele faria? E aí ele diz, olha, tudo bem, só que quem nunca errou, atira a primeira pedra, porque morria apedrejada, lapidada. Então quem nunca errou, atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora, porque todo mundo... Mas olha a malandragem que ele apontava também. A lei dizia que essas tais tinham que ser mortas. É meia verdade. Só que quando existe uma meia verdade é porque existe outra meia mentira. O que a lei dizia? Está em Levítico e Deuteronômio. Tanto o homem como a mulher, pegos em adultério, os dois seriam mortos. Quando Jesus curava aos sábados, ele fazia para provocar, talvez. Olha aí, sacerdote, estou curando no sábado, viu? Por quê? Porque o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Se você tiver um filho que caiu num poço, num sábado, você deixa para tirar no domingo? Não. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, incomodou os sacerdotes. Ele é Deus. Ele é Deus, que ele e o Pai é um só. Não. Quando nós temos uma sintonia, né? Quando nós estamos comungando um mesmo sentimento, uma mesma ideia, uma mesma orientação, de repente eu digo, nossa, nós parecemos um só. Tanta sintonia. Né? A minha família é como se fôssemos um só. Eu e minha família somos um só. Eu e meus amigos somos um só. Por quê? Porque é sintonia. Eu me sinto como um só, reunido em várias pessoas. Né? E aí serviu, inclusive, para tentarem usar isso, e usaram para julgar Jesus. Incomodou os sacerdotes quando ele diz que o templo seria destruído, em 3 dias ele reergueria. Não conseguiram entender que o templo que ele falava é esse. Esse é o maior templo. É o nosso coração que está aqui dentro. Ele é o grande templo. Sacerdotes, doutores da lei, ficaram, por exemplo, inconformados quando Jesus disse a parábola do bom samaritano. Aquele que o homem descia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado e roubaram o que ele tinha, maltrataram, deixaram ele caído. E aí passa, quem perguntou isso para Jesus foi um doutor da lei, que levou Jesus a narrar a parábola do bom samaritano. Jesus, atendendo a uma pergunta desse doutor da lei, o que eu faço para ir para o céu, alcançar o reino dos céus? É preciso amar o próximo. E ele, tentando se justificar, esse doutor da lei, ele deu uma de que não sabia quem era o próximo. Bela desculpa. Bom, mas quem é meu próximo? E aí Jesus fala, bom, vou te falar quem é o próximo, fica quietinho aí. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, bateram nele, ele ficou quase morto. Aí passa um sacerdote, ele já usou a expressão maior deles, o sacerdote. Mas o sacerdote passou pelo homem caído, dirigiu a ele um aceno e desceu porque ele tinha compromisso no templo, na sinagoga. Passa um levita. Levita é também da religião aquele que cuida da parte religiosa no templo. Passa, olha o homem caído, dirige a ele um aceno e segue. Tinha compromisso no templo ou na sinagoga. Aí passa um samaritano. Jesus contando isso para o doutor da lei. Passa um samaritano. Samaritano era desprezado. O povo judeu não suportava o samaritano. O samaritano era um judeu que, em razão de invasões, foi levado para fora, né, da Palestina, conviveu
em outros locais, com outras crenças. Enfim, quando ele retorna, ele vem meio misturadinho. Então, eles, os judeus, não aceitavam o samaritano, desprezavam os samaritanos. Tanto que quando iam da Galiléia para a Judéia ou da Judéia para a Galiléia, eles desviavam de Samaria, que ficava no meio. Eles desprezavam, não queriam saber. E aí, continuando na parábola, Jesus diz: aí descia um samaritano e viu aquele homem caído, pegou, colocou no seu cavalo, levou até um local que pudesse abrigá-lo, um albergue, entregou ao dono do albergue, deixou o dinheiro para que pudesse cuidar dele e disse: olha, eu vou e volto. Se acaso precisar mais, eu estou aqui e ajudo. E aí Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta: nessa narrativa, qual dos três foi o próximo daquele caído? Era tanto o desprezo de um doutor da lei que ele não disse o samaritano. Não podia, não cabia nele. Era muito orgulho, muito ódio, muito desprezo. Ele disse esse último. Olha que coisa, doutor da lei. Tá? O orgulho violento, então, nos sacerdotes. Tudo isso já vinha de longa data e na época de Jesus, pelo jeito, só poderia ter piorado. Né? Então, nós vimos mais ou menos a folha corrida, a capivara, como nós falamos na semana passada, né? No linguajar da polícia, capivara é ver o histórico da pessoa. Então, nós vimos aqui a ficha criminal do Sinédrio, ou de boa parte dos sacerdotes. Então, esse suspeito, chamado Sinédrio, também não me parece muito confiável, para não dizer nada confiável. Como Roma, também não me pareceu, para não dizer certeza. Esse suspeito, chamado Sinédrio, é tradicionalmente orgulhoso, aproveitador, irado, interesseiro. Então, está meio complicado. Então, já mais ou menos tracei dentro de mim um visual de quem é Roma, de quem é o Sinédrio. Né? Agora, como um juiz revisor de um julgamento, de vários julgamentos, foram 3, né? Como juiz revisor desse julgamento, eu começo a entender que pode sim ter acontecido uma parceria. Tudo leva para isso. Uma parceria entre esses dois, Roma e Sinédrio. Né? Um possível conluio entre esses dois suspeitos. 1, Roma. 2, o Sinédrio. Vamos lá. Fica fácil compreender uma articulação entre os poderosos da religião e o poder romano, objetivando o quê? Tirar Jesus de circulação, porque estava prestes a chegar a Páscoa, o número de pessoas em Jerusalém seria monumental, o risco de tentarem um levante era enorme, portanto tinha que fazer alguma coisa. O povo, mesmo sem compreender, já dissemos, tinha motivos, sem compreender Jesus, tinha motivos para gostar dele. Ele realizava milagres, curava enfermos, consolava, assistia os pobres e perseguidos, combatia a corrupção. Então o povo via nele um libertador. Tá? Podia não seguir os ensinamentos dele. Havia motivo para Jesus granjear a afeição e devoção popular. Tinha sim. E com isso, ele também granjeava a ira dos poderosos. Porque todo mundo seguia Jesus. Hosana, nos liberte. Não entendiam. Mas ele carregava a massa com ele. Aquela agitação toda não era a intenção dele, mas era um comportamento natural das pessoas naquela época, né? E hoje ainda é. Hoje não é diferente. Como se comportaria as massas, o povo, diante de uma simples prisão de Jesus naquela Páscoa? Está chegando, porque a Páscoa, lembram,
8 dias. Jesus foi preso na quinta-feira e o dia da Páscoa final era o domingo. Então, como que aquele grupo, aquela população, veria uma simples prisão de Jesus? Pegaram Jesus e prenderam agora na Páscoa. Ia dar um rebuliço tremendo. Diante dessa preocupação, Pilatos poderia ter pedido a uma legião romana, né, cerca de 6.000 homens cada legião, que estava estacionada na cidade de Damasco, hoje Síria, que viria a Jerusalém. Marcha forçada, 4 dias eles chegariam em Jerusalém. Agora, possivelmente, chegando essa legião, 6.000 soldados armados, iam acontecer embates, mortes, violências, ia ficar terrível. Com a autoridade de Roma sobre o Sinédrio, que era ela que inclusive indicava os sacerdotes, aquela coisa toda, Pilatos, agora vamos imaginar, poderia, em razão do medo e ter que tomar uma atitude, poderia ter determinado que o Sinédrio arranjasse uma solução. Olha, vamos ter que tirar Jesus aí da confusão aí. Arranje uma solução, nós temos que tirar esse Jesus do meio. Ele vai arranjar confusão para nós. Então caberia, possivelmente, faz sentido, o Sinédrio ir à busca da solução desse risco. Então era preciso esvaziar o movimento de Jesus naqueles dias, sobretudo naqueles dias. Fazer com que o movimento murchasse, mas não de uma forma, o soldado foi, pegou Jesus e levou preso. Aí ia dar confusão. Então, qual seria o fato que maior impacto negativo provocaria sobre aquele movimento liderado por Jesus? Qual poderia ser um fato que realmente ia complicar aquele movimento liderado por Jesus? Que fato poderia fazer com que a maioria deixasse de olhar com simpatia esse movimento de Jesus, né? Esse movimento naturalmente liderado por Jesus, todo mundo admirando Jesus, tinha que ter alguma coisa que esvaziasse isso. Como mostrar que o grupo liderado por Jesus, sobretudo os discípulos, não era assim tão coeso, tão unido, tão bom? Como mostrar que havia falhas internas naquele grupo, e falhas violentas, e suficientes também, suficientes para abalar as crenças de até então? É meio complicado, tinha que achar uma saída. Não há nada mais vergonhoso, desmoralizador, triste que uma traição. Seria perfeitamente possível que ambos os poderes, Roma e Sinédrio, se unissem para articular uma traição. Porque uma traição dentro de um grupo acaba com a moral de todo o grupo. Acaba com tudo. Destrói tudo. Vamos ver uma pessoa muito conceituada dentro de um movimento religioso, que de repente alguém vem e diz: olha, fulano fez isso, está provado, tem filme. Acabou tudo. Desmoraliza tudo. Então, seria perfeitamente possível que Roma e Sinédrio se unissem para até articular uma possível traição. Pilatos poderia estar até disposto a preservar a vida de Jesus. Poderia estar disposto. Só que precisaria de alguém do grupo que pudesse aceitar participar dessa traição. É uma possibilidade, né? Que me leva até a achar que é muito razoável até. Mas quem poderia participar? Quem do grupo de Jesus poderia participar de uma traição dessa? Eu acho que estamos chegando na hora, né? Mas até aí, conseguimos entender o problema? Quem tinha interesse em tirar Jesus da jogada? Roma e Sinédrio. Roma e Sinédrio. E aí também, pelos relatos, Judas também. Pela visão que foi passada,
ele teria interesse em 30 moedas de prata. Roma, incomodada com um possível levante. Sinédrio tinha o horror de Jesus, ódio de Jesus. E Judas, que estaria disposto a colocar 30 moedas de prata no bolso. Tá? Nós vamos continuar na semana que vem. Nós vamos ver que as coisas vão ficando claras. Tá? E tenho certeza que coisas que fomos falando e que tem muito mais ainda a falar, são coisas que você nunca parou para pensar. Só que, para pensar nisso que eu estou falando, se eu analisar tudo isso, não só o que já foi dito, o que foi dito hoje, o que será dito na próxima ou talvez duas, se eu ouvir tudo isso com os preconceitos que eu trago dentro de mim, com relação, por exemplo, a Judas, eu não vou raciocinar. Para mim ele é culpado em um abraço, né? Então, nós temos que trabalhar no sentido de deixar um pouquinho de lado, né? Depois pega de volta. Se achar que ele é culpado mesmo em tudo, traz de volta. Fica à vontade. Não é, o objetivo não é inocentar. Pelo contrário, o objetivo é eu dar a medida certa da culpa dele. E me sinto à vontade porque, fazendo esse estudo que eu já fiz há tempos, essa explanação, o objetivo é melhorar a visão que temos de alguém. Nunca piorar. Se fosse para piorar, eu não faria nunca. Mas melhorar eu tenho obrigação, desde que eu entenda que aquilo é razoável, né? Semana que vem, continuamos. Combinado? Estaremos juntos, então, na próxima sexta-feira, continuando esse finalzinho desse conluio entre Roma e o Sinédrio. Tá? Pessoal, obrigado pela companhia, alegria estarmos juntos, desculpa ter adiantado um pouquinho, né? Mas é que o assunto engata um no outro e às vezes não tem como parar. Sexta-feira que vem, juntos novamente. Para mim é uma alegria. Forte abraço, pessoal. Jesus no coração, continue com álcool e gel na mão e sempre juntos. Obrigado pelo carinho, por estar sempre conosco, tá? Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Até sexta que vem. Tchau, tchau.